Família, não era gente comum ver o Ainz expressar os seus sentimentos verdadeiros, mas foi exatamente isso que aconteceu na presença da Neia Baraja, embora ele não se sentisse à vontade para compartilhar suas opiniões com os seus subordinados. Diante dela, ele acabou revelando o vislumbre das suas intenções mais profundas, o que de certa forma é loucura, né? De como ele realmente enxergava o ato de governar o reino feiticeiro. E essa nova perspectiva sobre o Ainz, porém, não se limitava apenas isso não, tá? Assim como os grandes paladinos e a sua inteligência, também fazia parte evidente dessa história. Normalmente, cara, a Neia ela permanecia ofuscada pela presença de outras pessoas, mas como a galera tá afastada um pouco, né, a capacidade estratégica dela de liderança, mano, são vistas de forma clara, e ficava evidente o motivo pelo qual ela tinha se tornado a líder de uma das guildas mais respeitadas de todas. Então, se prepara aí, já pega a tua pipoquinha que a gente vai falar dos principais aspectos aí da conversa desses dois, como a interação do Ainz e Neia era uma coisa surreal, coisa linda e maravilhosa. Vamos nessa para mais um videozão de Overlord. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Olha só, família, durante uma viagem de carruagem, o Ainz ele refletia muito ali sobre o peso de agir como um verdadeiro rei. O simples ato dele manter a postura, uma coisa adequada diante da Neia, já fazia ele perceber como era a responsabilidade árdua de governar, né? E a introspecção foi interrompida quando ele decidiu oferecer a Neia o arco Estrela Cadente Suprema, que é o arco que ela costuma usar, né? O artefato raro, muito poderoso, e mesmo sabendo que ela recusaria por respeito à hierarquia no final das contas, ele insistiu e apresentou um arco alternativo. Um cara, assim, menos chamativo, tá? Mas gravado com o magnífico poder das runas, que era dos anões. Tá vendo como é que as coisas vão se encaixando? Percebendo que recusar novamente isso daí apenas criaria desconforto, a Neia acabou aceitando o primeiro arco. Só que no instante em que ela segurou, ela sentiu uma energia absurda fluindo no corpo dela, fortalecendo seus músculos. Aquilo não era só uma peça de design requintado. O poder contido no artefato era real. A força rivalizava até mesmo com uma das espadas sagradas dos paladinos. Tratava-se literalmente de um item extraordinariamente valioso. Só que o Ainz ele mencionou com muita naturalidade que aquele nem sequer era o melhor equipamento que ele possuía e que poderia criar algo muito superior caso ela quisesse. A oferta, mesmo que fosse generosa, né, soava até um pouco perigosa para o lado da Neia, ela não queria pensar nisso, então ela sabia que se ela chegasse no fim da viagem portando uma arma superior à de Darremédios, por exemplo, que é o líder do reino sagrado lá, né, dos cavaleiros e tudo mais, dos paladinos, certamente enfrentaria consequências e por isso ela só queria esconder esse arco guardando ele em segredo. Só que o Ainz impôs uma única condição. Se ela fosse usar aquele arco, deveria contar aos outros aonde tinha conseguido, tá? Era um pedido que obrigaria ela a exibir aquele presente ali diante de todo mundo. Algo que ela, de certa forma, preferia evitar. Mas isso traria uma visibilidade muito grande pro Ainz, né? Por conta dos itens poderosos e tal. Tanto que ele falou pra ela que ele não chegava nem perto dos itens mais fortes que ele podia dar. E foi nesse momento que a conversa voltou ao tema do reino feiticeiro. Para Neia, o fato do reino levar o nome do Ainz ali era um indício de que ele gostava de ser o centro das atenções. As estátuas monumentais erguidas ali numa homenagem pareciam confirmar isso, e aos olhos dela, a razão mais óbvia seria demonstrar o poder e domínio. E de fato era isso. Ao comparar aquilo tudo com outras obras de arte, como a famosa escultura do dragão marinho e tal, dava pra gente notar que as estátuas do Ainz, apesar de ser semelhantes em escala, tinham menor riqueza de detalhes. Ainda assim, eram tratadas pelos habitantes como símbolos máximos de arte, devoção e tudo mais. Os subordinados do Ainz estavam empolgados com a admiração ali pública e planejavam erguer uma estátua muito maior, uma estátua de 300 quilômetros, mentira, muito grande, tá ligado? Semelhante a uma proporção da Estátua da Liberdade, pra vocês terem uma ideia. Seria colocada lá no centro da cidade como se fosse um tributo à grandeza do seu rei. Entretanto, o Ainz ele via uma ideia como uma coisa, uma simplicidade, né? Não via muito além disso. Para ele, objetos materiais não representavam a verdadeira grandeza de um monarca. Essa forma de pensar aumentou ainda mais o respeito da Neia por ele, que passou a enxergar ele com outros olhos a partir desse momento. Naquele instante, ela só entendeu que o Ainz era de fato um verdadeiro rei. Não tinha como fugir disso, tá? Enquanto ela refletia, ela notou um detalhe sutil. O Ainz ele carregava os punhos ali, ele estava sempre com força, né? O gesto aparentemente discreto revelava um peso interior maior do que as palavras podiam expressar. Nos registros da novel, por exemplo, foi explicado que governar com justiça e sabedoria significava muito para ele. O Ainz ele acreditava que um rei digno não precisava de grandiosidade nem de ostentação. A prioridade era garantir que o seu povo vivesse em liberdade e vivesse em conforto.
Para ele, demonstrações de poder só tinham valor literalmente quando servia para proteger o reino de ameaças externas. Mas, pô, trazer uma estátua colossal só para exibir a própria imagem dele diante de todos os súditos era uma parada vazia, sem propósito verdadeiro. O Ainz ele não estava pensando ali, lembrando como o rei que projetava grandeza sobre o povo, e sim como aquele que deu paz e prosperidade para todo o povo. E isso que ele quer transmitir. Ele desejava ser lembrado como o rei que permitiu que todos vivessem bem. Esse era o seu verdadeiro ideal. E isso é o que me traz ainda mais afeto pelo nosso cara aí, o nosso caveirão, irmão. E com certeza você gosta mais dele por causa disso. Só que durante aquela conversa com a Neia, ele perguntou se ela se importava tanto com as pessoas. E as questões surpreendeu ainda mais a resposta que veio em seguida, porque para o Ainz, cuidar do povo não era um esforço consciente nem uma obrigação. Era algo natural, intrínseco ao papel de um governante, cara. Ele acreditava que qualquer rei deveria agir sim. A simplicidade, a sinceridade dessa resposta para ele revelaram a Neia de que realmente o significado da grandeza de um rei era o que ela estava vendo na frente dela. Ela começou a se perguntar se a rainha sagrada e os nobres lá do Reino Santo pensavam da mesma forma, ou se aquela visão era alguma coisa exclusiva de alguém que tinha transcendido a mortalidade. Talvez o fato do Ainz ser um morto-vivo, com uma existência praticamente eterna, lhe desse alguma perspectiva mais ampla sobre um futuro, sobre o significado de governar. E pro Ainz essa conversa também foi muito reveladora, cara. Era muito raro ele se abrir assim de uma maneira tão franca, né? Só que naquele momento, diante da Neia, ele conseguiu expressar livremente o que ele sentia sobre seu papel como rei feiticeiro. Ficava claro que para ele, essa posição era muito mais do que um meio de alcançar o poder. Era de fato uma responsabilidade pela qual ele nutria verdadeira paixão. Por isso, quando eu ouvia falar de algo que era tão banal quanto uma construção de uma estátua de 300 pés de altura gigantesca, né, a frustração era inevitável. Para ele, aquilo era literalmente contra os ideais que ele representava. Além disso, uma estrutura daquele tamanho certamente causaria incômodo nos habitantes, né? Pô, ia tirar a luz do sol e tudo mais, vai que a galera quer pegar um bronze. Bom, no final das contas, ele tinha poucos dias aí pra conseguir impedir isso, porque sabia o quanto era difícil mudar a opinião dos seus subordinados quando eles resolviam fazer alguma coisa. No fim, aquela viagem de carruagem cumpriu vários propósitos. Foi o início da divulgação de uma tecnologia única e o ponto da Neia que ela começou a desenvolver mais admiração quase devocional pelo Ainz. O momento em que o Ainz se permitiu demonstrar um lado mais humano, ou ao menos mais sincero, né, da natureza dele. A gente sabe que ele tem isso. A jornada levou eles até a base da Caverna do Exército de Libertação, que era um antigo covil de monstros ali, reaproveitados pelos paladinos depois de ter sido esvaziado, e o local literalmente tinha sido adaptado com móveis simples e tal, feito das árvores da região, dividindo espaço de várias salas para que a galera ficasse lá. Naquela caverna tinham 347 pessoas, tá? E ainda tinham vários paladinos e sacerdotes também, né, civis e tudo mais. O espaço era escasso e por isso, quando chegou o momento de preparar ali o aposento pro rei feiticeiro, o Ainz precisou guardar do lado de fora, né, enquanto os outros moviam muito rápido os móveis e tudo mais, para que ele conseguisse entrar, né, todo mundo recebendo o cara de braços abertos. Enquanto esperava, ele até comentou que ele estava preocupado com os rastros deixados durante o trajeto. A trilha da caravana era tão evidente que qualquer atento poderia seguir aquilo ali e facilmente descobrir o esconderijo. De fato, os paladinos não tinham se preocupado em encobrir os rastros, o que significa que muitos, provavelmente, os inimigos já sabiam onde eles estavam, e ainda assim nenhum ataque tinha acontecido. Pro Ainz, ele explicou que era simples, cara, eles estavam sendo deixados em paz de propósito. A hipótese mais plausível era que os seus inimigos queriam manter a vigilância constante, esperando o momento certo para eliminar eles de uma vez só. Se atacassem antes de alguns paladinos, né, eles conseguissem escapar de novo, cara, os sobreviventes, eles aprenderiam a se esconder melhor, né, a tirar as pegadas de jogo e tal, e era mais estratégico esperar o momento exato para acabar com todo mundo de uma vez. Essa análise lógica e fria deixou a Neia impressionada, como acontecia sempre que ela percebia ali o tamanho da profundidade do raciocínio do Ainz, né? Ela, com o tempo, ela começou a esquecer que o Ainz era um morto-vivo. A maneira calma, humana e empática dele, que parecia pelo menos, estava completamente quebrando a imagem fria que ela imaginava dessas criaturas. Ele inclusive falou de uma reunião de amizade e tal, agia com gentileza, inspirava a confiança nas pessoas a ponto de ela, a Neia, começar a enxergar ele mais como um homem usando uma máscara de caveira do que como um ser sobrenatural. Quando o quarto do Ainz ficou pronto, então, os dois desceram da carruagem e chamaram um pouquinho de atenção, né? A Neia estava com aquele arco magnífico, símbolo da confiança do rei feiticeiro depositava nela. Os paladinos ficaram surpresos e também desconfortáveis, porque já sabe como é que é, né? Tem muita invejinha ali dentro do Reino Santo.
mas eles se aproximaram entre os dois, isso causou um pouquinho de tensão. A Neia percebeu o incômodo, mas sabia que desconfiança deles era uma coisa inevitável. Para muitos, o Ainz ainda era um inimigo natural. Mas durante o encontro com a Remédios, o Ainz ele manteve a sua postura diplomática firme. Ele pediu a Neia que explicasse o erro dos rastros deixados pela caravana, que a tinha de fato exposto o acampamento. Ele deixou claro que não pretendia comandar os paladinos, só ajudar eles, explicando que assumir a liderança criaria muitos conflitos políticos depois da vitória e preferia que eles próprios elaborassem um plano de ação. Ainda assim, ele também deu um conselho: deveriam se mover o mais rápido possível, ou então agir com extrema cautela, porque eles estavam sendo observados. Mesmo assim, o Ainz não foi respeitado por todo mundo. Muita gente tratava ele como ameaça, não como um aliado, algo que, começou a entristecer a própria Neia, que era a única capaz de enxergar a verdadeira nobreza do Ainz. E quando os sacerdotes pediram lá, por exemplo, para examinar o arco, suspeitando de uma magia do mal vindo do Ainz, ela recusou com firmeza, né? Não vou dar isso aqui pra vocês não. Ela sentiu orgulho da lealdade que ela tinha ao rei feiticeiro e não permitiria que desconfiassem dele dessa forma. Por fim, o Ainz ele foi lá e falou: não, fica aí, né, entre os paladinos e tudo mais, observa o que está acontecendo, as deliberações de todo mundo. O grupo, no entanto, já estava em crise. A galera já estava todo mundo ali, todo brigando um com o outro. Eles já estavam sem o rastreador que tinha morrido, estavam com poucos recursos, não sabiam nem para onde ir. Ficar parado ali parecia a única opção segura, só que a fome, a falta de suprimentos, tudo isso começou a tornar a situação insustentável para eles. Então tinham duas soluções possíveis, uma cara e outra improvável, tá? Eles poderiam tentar negociar com os ricos comerciantes do reino de Restiz, só que até o momento as respostas foram muito evasivas, né? E a opção ideal, né, seria mover a base até a costa e transportar alimentos de navio, só que o custo tornaria isso inviável, então não dava para fazer, seria muito caro. Dependendo da ajuda do Sul, também era uma coisa improvável, tá? Porque eles não tinham garantias de que conseguiriam convencer a galera do Sul. Mesmo que quisessem colaborar, seria preciso encontrar uma forma de motivar todo mundo para ajudar o Norte. E, cara, assim, restavam dois grandes problemões: a base exposta e a fome, cara. E para Remédios, tinha ainda uma terceira preocupação: a rainha. O encontro dela com as rosas azuis, as Blue Roses, tinha trazido à tona a ideia de ressuscitar ela, mas os magos afirmaram ser impossível de fazer isso. Sem o corpo e com os danos tão severos, nem mesmo uma magia de 5º grau seria suficiente para trazê-la de volta. Talvez o Ainz conseguisse, né? Mas isso aí é um assunto que ele não vai fazer, né? Logicamente. Mas não deixaram de botar essa sugestão. Surgiu, lógico, tomar emprestado o poder do Ainz, que era uma ideia que a Remédios claramente não apoiava, mas também não ousava recusar abertamente. Ela e todos os outros sabiam que, apesar das suas reservas ali e tal, aquilo era necessário. Ainda assim, elas não tinham uma forma de chegar no Ainz para falar com ele. Então, não era a principal preocupação no momento também. O problema urgente era descobrir como eles tinham que libertar os prisioneiros. Como todos os civis sendo treinados para o combate, cada aldeia libertada apresentava uma nova adição nas forças militares de todo o Reino Sagrado. Claro que isso também agravaria a crise de alimentos, porque ia ter muito mais gente e menos alimento para racionar com todo mundo, mas a Remédios respondeu que eles iriam se concentrar nos campos inimigos. Para ela, postos avançados ali certamente teriam suprimentos suficientes para sustentar o exército. Assim, o plano consistia em liberar os campos de prisioneiros, um por um, utilizar essas novas forças para liberar mais locais, roubar recursos para poder reabastecer os próprios estoques e, nesse processo, encontrar o nobre que poderiam colocar eles em contato com o Sul. A ideia era literalmente reunir um exército que era grande o suficiente para enfrentar o Jaldamov antes que ele conseguisse mobilizar o seu próprio exército. Uma espécie de contra-ataque surpresa, né? Que a Remédios esperava usar para poder frustrar os planos dele. A Neia, ela seria enviada para transmitir a estratégia ao rei feiticeiro, só que ela acabou sendo acompanhada por Gustav. E aí a Neia suspeitava do verdadeiro motivo pelo qual o Gustav queria ir junto com ela. Mesmo que a desculpa fosse que era só por uma questão de etiqueta, não era não, mano. Um paladino deveria explicar pessoalmente uma operação tão importante. Ainda assim, ela sabia que não poderia se opor a isso daí, porque ela era uma mera escudeira. Se fosse, por acaso, né, uma tentativa de assassinato, a Neia estava resoluta a se defender. Ela ia lutar até não conseguir mais. Só que estava mais provável que o Gustav tivesse outros propósitos. Afinal, dispensar um guarda da tenda dos paladinos deixava claro que a visita tinha uma motivação diferente do que simplesmente só explicar um plano para o Ainz. Antes que eles pudessem descobrir qual era a motivação, o Gustav encontrou o Ainz desfrutando de um conforto de uma cama luxuosa que ele mesmo criou, tá? Uma peça mágica muito refinada, completamente distante da tenda escura e simples que ele estava ali, tá? A visão surpreendeu o Gustav, mas não a Neia, que já estava acostumada com a engenhosidade do rei feiticeiro.
E o Ainz perguntou o motivo, o que vocês estão fazendo aqui? Então o Gustav respondeu que ele achou melhor explicar as coisas pessoalmente. Essa resposta meio que decepcionou o Ainz, porque para ele aquilo implicava que a Neia não era capaz de cumprir a função dela. E aí ele começou a pensar, putz, eu mesmo julguei mal, confiando na Neia e tal. Foi um gesto que ofendeu profundamente o Ainz. Pela primeira vez ele demonstrou algo semelhante à raiva. Não importa o quanto ele tivesse provocado antes, ele sempre se mantinha calmo. Ver ele naquele lampejo, naquela irritação, aqueceu o coração da Neia, sabendo que ele se importava o suficiente para se sentir ofendido, que acabou dando para ela uma sensação de importância. Ela se sentiu de fato valorizada pelo Ainz, olha só. O Gustav, ele percebeu o erro, ele pediu desculpas, explicou o plano, mas logo ele revelou o verdadeiro motivo da sua visita. Ele queria saber a opinião do Ainz, ele queria ouvir os conselhos do Rei Feiticeiro, buscar a sabedoria dele diretamente. Por isso ele tinha dispensado o guarda. Não ficava bem ser visto ele pedindo conselhos a um governante morto-vivo, né? A galera ia falar muito mal disso. Alguns poderiam até considerar aquilo um ato de insubordinação. Para Neia, esconder isso era muito tolice. Tava claro que nada poderia ser feito sem o apoio do Rei Feiticeiro. O cara era brabo. E se fosse assim, era melhor que todos apresentassem logo ali a sua compaixão, aquele discernimento e tal. O problema é que ela não podia espalhar essa mensagem sozinha. Ao menos não ainda. Se começasse a elogiar o Ainz logo depois de um passeio de carruagem, todo mundo ia achar que ela estava sob algum feitiço, algum encantamento que ele tacou nela, que não era o caso. A maior preocupação da Neia era descobrir como fazer as pessoas confiarem no Rei Feiticeiro. Ela estava determinada a ajudar ele, a superar todo o preconceito que estava cercando ele naquele momento, e enquanto isso, o Gustav começou a discutir o plano com o Ainz. Uma conversa quase que unilateral, já que o Rei Feiticeiro só se recusava a participar. Ele já tinha deixado claro que ele não daria mais opiniões, mesmo com o Gustav implorando para ele. O Ainz, ele manteve a sua decisão. Se o seu conselho fosse seguido e o plano falhasse, toda a culpa ia cair sobre ele. Ainda assim, o Gustav insistiu, desesperado por qualquer ajuda. Por menor que fosse. Felizmente ele não veio despreparado, né? Quando ele manteve a conversa ali em particular, lógico, ele poderia garantir que tudo fosse dito e que permaneceria ali entre os três. Dessa forma, mesmo que usassem os conselhos do Ainz, ninguém saberia que vieram até ele. E isso sim parecia aceitável para o Rei Feiticeiro. Assim, quando finalmente ele começou a contribuir, dando as ideias dele e tal, levantando algumas questões, e a primeira delas foi a comida. Era possível que os campos de prisioneiros tivessem alguma quantidade de comida, mas definitivamente não seria comida suficiente para sustentar um exército. Na verdade, era bem provável que os semi-humanos sequer tivessem alimentos ali para os prisioneiros, entendeu? De forma adequada. Então, assim, essa seria sem dúvidas a escolha que o Ainz faria. Afinal, mesmo que os prisioneiros fossem libertados, a falta de nutrição impediria eles de lutar. Todo mundo ia estar capengando, irmão. Não ia dar para lutar num exército de todo mundo magrelo. A segunda preocupação era o equipamento. Mesmo que os prisioneiros, mais uma vez, tivessem força para o combate, não tinha como os paladinos darem armas e armaduras em quantidade suficiente para eles. Eles contavam em obter esses recursos diretamente dos campos. Obviamente não era preciso ser gênio o suficiente para você perceber que depender completamente dos campos inimigos para suprimentos é um erro, mano. Pô, qualquer pessoa estrategicamente inteligente pensaria nisso. Mas, se a gente for falar realisticamente aqui, os paladinos não tinham muita escolha. Estava claro que a prioridade deles era resgatar os prisioneiros que estavam sofrendo. O Ainz, ele concordou com esse objetivo, mas insistiu que eles precisavam ao menos de um plano de contingência para poder obter comida. Em um cenário ideal, a melhor opção seria conseguir uma cooperação com o Sul. Só que isso exigiria a ajuda da família real, e com a rainha morta, significa que eles precisavam de algum substituto. Surpreendentemente, o Gustav admitiu que a rainha tinha morrido, e ele então perguntou se tinha algo que pudesse ser feito a respeito. Ele queria saber se seria possível trazê-la de volta usando a magia do Ainz. Agora que ele chegou no ponto. E aí, de forma indiferente, o Rei Feiticeiro respondeu que não era possível, o que deixou até mesmo a Neia chocada. A ressurreição, afinal, era considerada uma essência da magia da fé, e apenas um pequeno punhado de pessoas era capaz de realizar aquilo ali. O fato do Ainz falar sobre isso com uma naturalidade grande indicava que ele era, sem dúvidas, um desses poucos que conseguia. Ainda assim, ele explicou que o sucesso da ressurreição dependia de 3 fatores principais. O corpo estar disponível, e se ele estava em condição recuperável, e se tinha uma compensação adequada no final. Infelizmente, o Gustav não podia responder as 2 primeiras questões. Quanto à terceira, o Ainz afirmou que qualquer coisa poderia ser negociada como pagamento. O grande problema, porém, era que a ressuscitar alguém com o corpo zoado e tal, significa trazer de volta apenas ele como morto-vivo. Era totalmente possível fazer isso, mas definitivamente não era o resultado que os paladinos queriam. Porra, não queriam uma rainha morta-viva. Aí mergulharia o Reino Feiticeiro numa guerra civil, então o Ainz, ele decidiu ficar de fora. Ele começou a questionar se o Reino Sagrado tinha conjuradores capazes de lançar magia de nível 5, que era uma pergunta que o Gustav também não tinha resposta. Assim, a ressurreição agora já estava fora de questão. Só restava uma alternativa: garantir outro membro para a família real.
Se eles quisessem unir o Sul e obter a liberdade, qualquer nobre, né, sobrevivente dos campos de prisioneiros certamente seria o caminho. Era um plano que eles colocariam em prática no próximo capítulo dessa história. Isso aí marcou o início da ação. E eu vou te falar, foi interessante a gente ver mais esse tipo diferente de papel, porque ele literalmente está se tornando uma pessoa boa, tá vendo? Mostrando um outro lado diferente. Aliás, ele sempre foi uma pessoa boa, mas é um lado que poucas pessoas conhecem dele. Ele sempre tem que estar naquele patamar, o ápice de governança. A Neia é uma delas, né? Tanto que é uma que cria tudo que ela tinha que criar para apoiar o Ainz. É um grupo lá incrível da galera do Reino Sagrado e tá sempre como escudeira fiel do nosso caveirão. Bom, família, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um videozão de Overlord pra vocês. Então, se vocês curtiram, capricha no like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muita coisa pra gente falar ainda de Overlord por aqui. Volume novo logo tá saindo pra gente. Se Deus quiser, estamos esperando o Tio Maruyama escrever e mandar pra continuar falando mais coisas novas. Novidade pra caramba tá pra acontecer. A guerra contra a teocracia vai ser uma loucura. E eu quero acompanhar isso com você. Então, já capricha na sua inscrição. Ativa esse sininho que você não fica por fora de nada. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!